Atualização sem filtro, aqui com a NutriJaque, um novo quadro que eu estou incluindo no meu perfil, onde eu vou trazer para vocês sempre alguma atualização do ponto de vista científico e técnico, mas que vai te ajudar demais no estilo de vida saudável. Então, se você não me segue, já começa a me seguir e já deixa seu like, porque isso vai ajudar muito aí na distribuição desse conteúdo. Hoje eu trouxe para vocês a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Tá fresquinha, acabou de sair e nessa diretriz tem algumas informações novas para diagnóstico de hipertensão arterial e tratamento. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Todo mundo sabe que a questão da hipertensão arterial é algo macro, ou seja, acaba acometendo muitas pessoas. É mais comum do que a gente imagina. E hoje em dia eu tenho visto cada vez mais pessoas mais jovens com esse diagnóstico, com esse tratamento. Tá tudo bem você tá fazendo esse tratamento se você realmente for diagnosticado, mas não tá tudo bem a gente adiantar muito isso. Antigamente o perfil era de pessoas mais idosas. Atualmente a gente tem visto cada vez mais pessoas mais jovens com esse diagnóstico e com esse tratamento. E aí vem um grande problema, né? E está muito associado com o estilo de vida, que hoje em dia está muito correlacionado com a rotina, né? Corrida, com a falta de atividade física e com a alimentação mais industrializada. Mas vamos lá. Nesse documento, ficou-se acordado o seguinte: para diagnóstico de hipertensão arterial, precisa ter 2 ocasiões de uma pressão que esteja batendo 140 por 90. Passou 2 vezes no consultório, bateu essa pressão, então já se fecha o diagnóstico. Agora, o que tem de novo nesse documento? Existe agora uma classificação de pré-diabetes. E o que isso quer dizer? Se você for mensurar a sua pressão no consultório ou em algum outro lugar e a pressão tiver de 120 a 139 ou de 80 a 89, a sistólica e a diastólica, já fica aí a pulguinha atrás da orelha e já tem esse critério diagnóstico de pré-hipertensão arterial. E aí a gente parte para um segundo momento, né? Nesse documento, que é bem extenso até, mas está tudo bem explicadinho, são 154 páginas. Nesse documento se menciona o seguinte: a partir do momento que você recebe esse diagnóstico de pré-hipertensão ou de hipertensão, o ideal é entrar com algumas medidas não medicamentosas por 3 meses, né? Claro, dependendo aí da classificação. Porque se estiver muito alta, não tem jeito, tem que entrar com a medicação. E isso aí é o médico que vai avaliar, que vai decidir qual é o critério medicamentoso, quantos medicamentos ele vai incluir. Isso aí tem uma série de classificações, subtipos de classificações, né? Hipertensão arterial nível 1, nível 2, nível 3. Mas vamos lá, falando do básico aí. Vamos supor que você ficou classificado como pré-hipertensão ou como hipertensão nível 1. Então, a gente vai precisar partir para uma intervenção não medicamentosa, né? Então, 3 meses dessa intervenção não medicamentosa. E o que é essa intervenção não medicamentosa, Nutri? É o seguinte: primeira coisa, a alimentação, né? Então, o mais indicado é uma dieta DASH, que a gente chama. Essa sigla está em inglês e ela significa, traduzindo, que é uma dieta para parar essa hipertensão. Traduzindo aí, mais uma vez, para a forma mais prática, né? O que tem nessa dieta, Nutri? Alimentação saudável, ou seja, frutas, legumes, verduras, carnes brancas, integrais, alimentos com redução de gordura, principalmente gordura saturada. Então, é para evitar carne vermelha, evitar fritura, evitar bebidas açucaradas, doces de uma forma geral. Então, a orientação é uma dieta DASH. Outra orientação também não medicamentosa é o aumento do consumo de alimentos ricos em potássio. E quais são esses alimentos, né? A gente tem aí banana, melão, abacate, espinafre, beterraba. É claro que só isso não vai trazer resultado. A gente precisa agir a nível aí macro, né? Então, a atividade física regular é super, super, super importante. Redução do consumo de sal, né? Principalmente aquele sal de adição, quando você for cozinhar um alimento, preparar a sua refeição, capricha aí nas ervas, né? Principalmente nos temperos, porque é isso que vai trazer o sabor. Às vezes muita gente acaba utilizando o sal para dar sabor, mas o que vai dar sabor são os temperos. E aí, quando você opta por incluir esses temperos, você já vai sentir uma grande diferença no alimento. Então, redução de sal,
aumento da ingestão de potássio, atividade física regular, diminuição da ingestão alcoólica. Gente, não tem jeito, né? A bebida alcoólica vai contribuir para o lado ruim dessa pressão. Então, precisa restringir, precisa reduzir. Prática de espiritualidade, isso está no documento. E também controle do estresse. Então, percebam, são várias coisinhas que a gente precisa estar incluindo nessa prática do dia a dia, da rotina, para a gente ver esse ponteiro aí dessa pressão reduzir. Se não reduzir, você voltou lá no consultório do seu médico, provavelmente, se ainda tiver alta ou tiver como pré-hipertensão, aí ele vai avaliar qual a melhor medicação para entrar. Importante ressaltar, né? A pressão, se você não controla, se você não trata ao longo do tempo, pode piorar muito e pode traduzir-se em outros problemas, né? Doenças cardiovasculares e outras situações, até questões renais também. Então, precisa estar muito atento quanto a isso. E o mais interessante, né, que eles colocam aqui nesse documento, que a gente precisa ter esse acompanhamento por 4 semanas até a gente conseguir reduzir essa pressão. Se isso não acontecer, vai entrar com a medicação, mas também vai ficar sendo monitorado, porque só a medicação não vai fazer milagre. Você vai precisar continuar com esses critérios não medicamentosos para melhorar essa pressão, não é só medicação, né? Isso aí é para a vida inteira, para controle, e precisa ter aí também a inclusão da equipe multidisciplinar. Então, é o médico, é a nutricionista aí fazendo tudo de forma individualizada para você, o seu plano alimentar, é o educador físico, é a psicóloga trabalhando a sua mente, né? Controlando esse estresse. Então, é importante a gente estar atento a essas mudanças e é importante se cuidar, medir essa pressão, né? Sentiu algum desconforto? Eu costumo dizer que, às vezes, o aumento dessa pressão pode ser silenciosa. Tem gente que até sente, né? Pressão na nuca, dor na cabeça, às vezes sente desconforto, mas tem muito paciente que não sente nada aí que está o perigo, porque é silencioso e pode, quando você for ver, você já pode estar com uma pressão muito, muito alta e aí é super perigoso. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é essa atualização para vocês e para vocês entenderem que o cuidado precisa ser macro e sempre cuidando do estilo de vida de uma forma geral, tá? Então, era esse o recado de hoje. Um beijo da Nutri!